Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre 4 ações de empresas small caps para 2022, para você estudar, para você analisar e para ver se faz sentido na sua carteira de investimentos. Então, se você não me conhece, meu nome é Vicente Guimarães, sou doutor em economia, fundador e CEO da VG Research e vamos lá, então, sem enrolação para o nosso vídeo. O que são empresas small caps? Primeiro ponto, small caps são empresas de pequena capitalização. É daí que vem o nome, small, pequeno, cap, vem de capitalização, tá? De capital. Então, empresas de pequena capitalização. Não significa que sejam empresas minúsculas, empresas com pouco faturamento. São empresas com resultados grandes, são empresas líderes nos seus segmentos, em muitos casos. São empresas com faturamento de bilhões. Então, a gente vai ver um pouco mais sobre isso já já. Por que investir em empresas small caps? Primeiro, pelo tamanho delas, elas são menos negociadas, têm menor liquidez na bolsa de valores. Então, muitos grandes investidores, grandes fundos, deixam de comprar essas ações porque eles querem comprar milhões de ações, milhares de ações. E essas empresas não têm tanta oferta assim de ações no mercado. Então, esses fundos acabam não comprando essas ações small caps. Então, elas ficam, como eu digo, meio esquecidas, meio adormecidas ali no mercado, sem ter muita demanda. E por isso mesmo, você consegue encontrar maiores assimetrias de preço. Elas ficam esquecidas, elas ficam baratas, ninguém quer comprar e seria uma grande oportunidade para o investidor. Então, small caps tem essa vantagem. A desvantagem é a maior volatilidade. Então, são ações que têm grandes variações, tanto de crescimento como de desvalorização. Então, fica ligado aí, porque como a liquidez é baixa, qualquer movimentação de um grande investidor pode gerar uma grande desvalorização ou uma grande valorização. Então, você tem que estar bem atento a essa questão. Então, vamos lá falar dos critérios que eu usei para selecionar essas 4 empresas e colocar aqui no vídeo. Lembrando que não é aqui uma sugestão de compra, tá? Eu fiz uma seleção por indicadores. Uma seleção por indicadores não é uma seleção por fundamentos, não é uma seleção por critérios de valuation. Então fica ligado nisso aí, porque a partir desse estudo inicial você tem que entender outras coisas, você tem que entender se cabe na sua carteira, se a ação está barata agora, se vale a pena comprar, ok? Então eu fiz um estudo seguindo critérios de qualidade. E são esses aqui que eu vou botar na tela agora para você. Se liga aí. Ponto 1, empresas com lucro. Ponto 2, empresas com dívidas controladas. Ponto 3, empresas com crescimento das receitas. Ponto 4, empresas com crescimento dos lucros. Ponto 5, empresas com boa lucratividade. E ponto 6, empresas com boa rentabilidade. Tá vendo aí? Então esses são os critérios, né? Nem todas as small caps passaram por todos esses critérios aí. Então a gente conseguiu aí fazer um ótimo filtro para você dessas empresas. E vamos então, sem enrolação, falar aqui um pouco das 4 empresas que foram selecionadas, tá bom? Então a primeira é a seguinte, a primeira é a JHSF, que é uma empresa brasileira que atua nos setores de shopping center, incorporação imobiliária, hotelaria e gastronomia. A empresa tem como principal área de atuação o segmento de empreendimentos de luxo, focados no público de alta renda. A JHSF tem valor de mercado de 3,7 bilhões e lucrou 919 milhões de reais nos últimos 12 meses. A segunda empresa é a Fras-le, é uma fabricante de materiais de fricção, de freios e produtos relacionados. Ela está entre as 5 maiores do mundo no setor. A empresa possui fábricas localizadas no Brasil, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, China e Índia, e a companhia atua em 140 países em todo o mundo. A Fras-le tem um valor de mercado de 2,9 bilhões
e lucrou 317 milhões de reais nos últimos 12 meses. A quarta empresa é a Schulz, é a maior fabricante de compressores de ar da América Latina. É reconhecida como uma das mais completas fábricas de compressores de ar do mundo. Atualmente, os produtos da Schulz estão presentes em mais de 70 países. A Schulz tem valor de mercado de 1,5 bilhão de reais e lucrou 200 milhões de reais nos últimos 12 meses. A quarta empresa é o Instituto Hermes Pardini. Com mais de 60 anos de história, é uma das maiores empresas de medicina diagnóstica do país. A empresa oferece atualmente mais de 8 mil tipos de exames e realiza cerca de 100 milhões de exames por ano. A companhia opera uma série de unidades de saúde nos estados de Minas Gerais, São Paulo e em todo o Brasil. A empresa tem valor de mercado de 2,4 bilhões e lucrou 216 milhões de reais nos últimos 12 meses, ok? Então, vamos lá falar um pouquinho então dos indicadores que levaram à escolha dessas empresas, tá? Começando aqui com esse gráfico que mostra para você o indicador de crescimento da receita nos últimos 3 anos. Então, crescimento médio da receita nos últimos 3 anos, você percebe ali que todas elas estão acima da linha do 10%, ou seja, todas tiveram um crescimento da receita superior a 10%, que foi a média. Se você pegar a inflação, nesse outro gráfico aí do IPCA, você percebe que a média do IPCA nos últimos 3 anos foi 6,42%. Então, o crescimento da receita de todas elas foi acima de 10%, né, nos últimos 3 anos. A JHSF cresceu 64% da sua receita, a Fras-le 35%, a Schulz 22% e a Hermes Pardini quase 19%. Tá? Crescimento do lucro. Lucro é o que realmente importa, né? A gente sabe disso. O indicador mais importante é o lucro da empresa. E todas tiveram crescimento do lucro, crescimento médio aí acima de 10% também, como você pode ver nesse gráfico. A JHSF foi a que teve o maior crescimento do lucro, 89%, quase 90%. A Fras-le, 57%. A Schulz teve 48% de crescimento. E a Hermes Pardini, quase 20% ali de crescimento do lucro. Então, todas aí com crescimento da receita, todas com crescimento do lucro, ok? Agora vamos ver o indicador margem bruta. Esse é um dos indicadores preferidos, sabe de quem? Do Warren Buffett. O Warren Buffett ele gosta bastante de olhar esse indicador. E o Warren Buffett diz o seguinte: empresa que tem margem bruta acima de 20% é uma empresa que possui algum tipo de vantagem competitiva relevante. Então vamos ver no gráfico aí. Você percebe no gráfico que todas estão acima de 20%. A JHSF tem uma margem bruta bem alta, 71% praticamente. A Fras-le tem quase 30%. A Schulz está ali 20,7%. E a Hermes Pardini 31,4%. Todas as empresas com margem bruta bem acima dos 20%. Próximo indicador, margem líquida. A margem líquida é uma relação entre receita líquida e lucro líquido. Tá? É mais ou menos o seguinte: quanto da receita líquida que vira lucro líquido. Esse percentual é um percentual muito importante. Ele mostra a lucratividade da empresa. Então vamos ver no gráfico aí que todas as empresas estão acima aí de 10% de margem líquida. A JHSF novamente liderando com 46%, a Fras-le com quase 13%, né, 12,7%, a Schulz com 12,5% e a Hermes Pardini com 10,9%. Então todas as empresas também com uma boa margem líquida, uma boa lucratividade. O próximo indicador é o indicador de rentabilidade. Rentabilidade é diferente de lucratividade. Sabe a diferença? Rentabilidade é quanto que a empresa remunera o capital do acionista. E lucratividade é quanto da receita que vira lucro. São indicadores que muita gente confunde quando fala, mas que têm significados completamente diferentes. Tá? Então cuidado aí para não se enrolar. Mas vamos lá, porque os dois são importantes. E a rentabilidade que a gente vai usar é um indicador chamado ROI. Como você pode ver no gráfico aí,
é um indicador que é uma relação entre o lucro líquido da empresa e o seu patrimônio líquido. Patrimônio líquido também chamado de capital do acionista. Acima de 10% é um ROI que a gente considera interessante. A JHSF está lá no limite com 10% de ROI, a Fras-le tem 12,7%, a Schulz 12,3% e a Hermes Pardini com 21,4%. Então todas as empresas também passam no critério da rentabilidade, entendeu? Então todas as empresas passaram nos critérios de crescimento de receita, crescimento do lucro, rentabilidade, lucratividade e agora vamos ver endividamento. Olha o gráfico aí, é a relação entre dívida e patrimônio líquido. Geralmente, empresas que têm essa relação até o número 1, né? A relação até o 1 é uma relação interessante, considerada uma dívida sob controle. Você percebe que a JHSF tem a relação em 0,43, a Fras-le em 0,89, a Schulz está ali com 1, né? Está exatamente em cima da linha, e a Hermes Pardini está com 0,38. Ok? Então, pega essas empresas aí, né? Analisa, estuda mais, vê se faz sentido na sua carteira. Lembrando novamente que não é uma recomendação de compra oficial da VG Research, tá? Isso aqui é só um exemplo para você entender como você pode usar indicadores para selecionar empresas para o estudo dos fundamentos do valuation e a partir daí sim você toma a sua decisão de compra, ok? Algumas dessas empresas fazem parte da minha carteira, algumas fazem parte da carteira da VG Research, mas nem todas, tá? Nossos clientes, obviamente, sabem qual ação ou quais ações que pertencem à nossa carteira, ok? Se você quer ser nosso cliente, entra aqui embaixo, tem o link, você pode se tornar nosso cliente facilmente com apenas um clique. Valeu, pessoal! Então, um forte abraço. Gostou do vídeo? Faz o seguinte, deixa aí a sua curtida, deixa o seu comentário, manda aí para os seus amigos, ok? Deixa também no comentário, muito importante, quais small caps que você gosta, quais small caps que você tem na carteira, se você gosta de small caps ou você prefere ações de dividendos. Esses comentários são muito importantes para quem está começando aí no mundo dos investimentos. Tudo bom? Tudo jóia? Então é isso aí. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Tchau, tchau.